Guia NPTV tem uma programação para deixar você de olho na telinha do celular. 10 da manhã, Experiência de Deus com Padre Manzotti. 11 horas, Dia a Dia de Casa. 12 horas, Jornal do Meio-Dia. 13 horas, Progresso em Foco. De hora em hora tem notícias da hora. Programa Guia da Palavra de Deus. Agora, quem tem o aplicativo NPTV, do Guia Novo Progresso no celular, mais interessantes tem Guia NPTV entrevistas e no programação Progresso do em Foco, SBT ao com vivo Wesley 24 horas. Olá amigo, olá amiga, sejam bem-vindos ao Progresso em Foco. Você sabia que o Colégio Girassol em Novo Progresso é muito mais do que uma instituição de ensino? O Colégio Girassol proporciona a cada aluno a visão de crescer com propósito, por meio de uma metodologia de ponta e utilizando ferramentas estratégicas que impulsionam o aprendizado e preparam os alunos para brilhar em qualquer caminho que escolham. Hoje nós vamos conversar com a diretora do Colégio Girassol, Nilde Rodrigues. Muito obrigado por estar aqui. Wesley, eu que agradeço essa oportunidade para a gente bater esse papo sobre educação. Para mim é um privilégio. Nilde, hoje o Colégio Girassol é um sucesso aqui na cidade, tem transformado vidas através do conhecimento, porém houve uma mudança de prédio, de estrutura, e nós sabemos que foi um momento desafiador. Foi. Conta pra gente como que isso aconteceu. Teve em algum momento a possibilidade do Colégio Girassol deixar de existir? Ai, Wesley, essa pergunta ela até me emociona um pouco porque realmente o colégio, ele, no determinado período, mais ou menos uns 30, 40 dias, no ano de 2023, em meados do mês de maio, junho, por aí assim, ali havia uma certeza que o colégio ia fechar no final do ano, né? Por uma série de situações, circunstâncias, principalmente atrelada à locação do antigo prédio, né? Alguns quesitos comerciais, e também pela necessidade de crescimento, de dar mais qualidade à nossa educação. Então, assim, foi uma junção de tudo. E quando eu vi que eu não teria esse objetivo alcançado, sim, eu e o Adriano, nós pensamos em fechar o colégio, mesmo tendo uma boa clientela, mesmo estando, assim, com os pais satisfeitos com o nosso trabalho. E aí, quando foi em julho, mais ou menos, esse período, a gente recebeu uma proposta muito boa. Quero até aproveitar a oportunidade de agradecer o Aldo, que é o atual dono do prédio onde a gente está, nos fez uma excelente proposta, deu carta branca para que a gente transformasse aquele lugar que até então, há muitos anos, estava, né, abandonado, sem utilidade, sem vida, e ele deu carta branca para que a gente transformasse aquele lugar, levantasse parede, derrubasse parede, e que pudesse realmente transformar num ambiente acolhedor para crianças. E aí a gente foi com tudo, né? Buscamos parceria, a instituições financeiras, o próprio Aldo também ajudou um pouco. E hoje a gente está lá, num ambiente assim que eu rezei muito e pedi a Deus que eu queria poder colocar em prática muito dos nossos sonhos. A gente precisa de um lugar adequado, né, Wesley? Então, eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, por nos ter dado coragem para encarar esse desafio. E depois ao Aldo, que nos deu carta branca e foi nosso parceiro desde o início. E é até hoje, né? Então, foi um lugar abençoado e que realmente atendeu às nossas expectativas, porque nosso público também aumentou. Então, foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito gratificante essa mudança. Olha, Nilde, eu queria saber quem era, ou quem é, né, o proprietário daquele local, porque com as mudanças que vocês fizeram, a minha filha que estuda lá, ela falou, nossa, pai, mas melhorou tanto agora. O colégio ficou assim, do jeito que a gente sempre sonhava. E Eles lá, sonhavam com uma quadra, por exemplo, né? essa tal da quadra que fez Nossa, um era um sonho de sucesso. todos nós. Eu lembro de uma atividade que os alunos precisam desenvolver e um dos pedidos que eles faziam era tipo uma carta pedido para a direção. E quando a gente estava ainda no antigo prédio,
99% dos alunos nessa carta, eles pediam uma quadra. E quando a gente inaugurou essa quadra, eu me emocionei muito, porque era um sonho dos alunos e meu, né? Porque dá vida para os nossos projetos, porque nós somos uma escola muito viva, muito ativa, então a gente se sentia, assim, apertadinho, né? Então, a gente sonhou e, graças a Deus, a gente conseguiu e as crianças ficaram maravilhosas com aquele espaço. Olha, vamos aqui dar crédito a quem merece. Aldo, parabéns, Aldo Júnior, porque essa visão empreendedora proporcionou a Nilde, ao Adriano, que continuassem esse projeto maravilhoso. E eu, como pai, que tenho a felicidade de ter uma filha estudando ali com a Nilde desde quando o Colégio Girassol passou a estar na direção da Nilde, pensar por um minuto que a gente teria que procurar outra Outra instituição instituição. de ensino, É. não é isso que nós queríamos, nem nossa filha. Eu fico muito feliz pela iniciativa de vocês e por encontrar pessoas que Sim. realmente querem ver Novo Progresso crescer. Isso aí é vital para o crescimento de uma cidade. O Sim. empreendedorismo é que traz o desenvolvimento. Uma fala do Aldo na época que me tocou bastante, né, e fez a gente acreditar que esse projeto seria possível. Ele disse assim que pessoas que tinham um pensamento à frente, como eu e o Adriano tínhamos, né, não poderíamos deixar um sonho morrer. E que a nossa missão, mais do que comercial, ela era uma missão de cidadania, que era tratar de educação. Que Novo Progresso precisava disso, e ele acreditava muito que era nós que estaríamos com essa missão a ser dada a Novo Progresso, e nos apoiou. Então, eu fico muito feliz, e realmente o Aldo, ele é uma pessoa que ele tem um papel fundamental na continuidade do Colégio Girassol, porque sem ele, sem esse apoio dele, a gente teria fechado as portas. Nilde, o Colégio Girassol tem algo assim que é, na minha avaliação, muito especial, que é a capacidade de liderança que você desenvolve junto com o Adriano, porque você tem um grupo que trabalha com você e que nós percebemos que entra ano e sai ano e há uma satisfação de estarem trabalhando. Você consegue ver aquele brilho no olhar de cada colaborador ali dentro do Colégio Girassol, o atendimento de qualidade quando você chega lá para você buscar seu filho, sua filha, e você percebe que esteja chovendo, com sol, o mês bom ou ruim, sempre é a mesma qualidade. Como que você consegue fazer isso? Ai, Wesley, essa pergunta também é muito interessante, porque, como você sabe, você me conhece há muitos anos, né? Você e a Leia. É, então, eu vim de uma gestão pública de muitos anos, né? Lá na escola José Lázaro e em outras que eu já atuei. E eu já tinha, assim, algumas pessoas que falavam, ai, Nilde, eu admiro como você consegue gerir ali aquele grupo. Eu não consigo extrair isso do meu grupo. Como que você faz? Quando me fizeram essa pergunta, eu pensei, nossa, não sei nem o que responder, porque algumas coisas surgem naturalmente, né? Mas eu acho que o grande pilar do nosso sucesso enquanto grupo é a valorização do ser humano. Eu costumo valorizar muito o potencial de cada um, colocar para que cada um possa mostrar o seu melhor, o seu brilho e dar crédito a ele. Porque todo mundo que realiza algo interessante, ele precisa receber os créditos, né, Wesley? Então, eu faço questão de valorizar cada professor quando executa um projeto. Eu faço questão de honrar, né, com todos os meus compromissos como mantenedora. E, principalmente, ouvir algum questionamento que eles têm a me fazer. Eu estou sempre aberta a ouvir. E se eu precisar fazer qualquer tipo de orientação, eu faço, mas com muita sabedoria. Peço sempre a Deus para que me dê as palavras certas, até mesmo para fazer alguma observação necessária no grupo. E nesse quesito, eu queria até dizer assim que eu me sinto muito orgulhosa, porque de fato o nosso grupo ele não tem muita rotatividade. A gente conseguiu manter um grupo que é apaixonado pela escola, que se precisar sair, saiu por um motivo muito específico, muito sério, né? A gente teve ao longo dos anos alguns professores que precisaram sair, mas foi por questões de licença maternidade para cuidar do filho, outra porque o marido adoeceu, precisou ir embora. Mas assim, em sua essência, a grande maioria é o mesmo grupo que abraçou esse sonho comigo em 2020, quando eu iniciei. Nilde, eu gostaria de entender uma outra situação. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças, mudanças tecnológicas. O mundo está evoluindo, a IA chegou. E como fazer para que você proporcione que os seus alunos tenham acesso às tecnologias,
possam usar isso para impulsionar o aprendizado, sem perder aquele contato entre professor e aluno e sala de aula. Então, Wesley, o nosso material, quero até aproveitar a oportunidade da tua pergunta e falar que o nosso material ele deve ter de educação, né? Que tem mais de 120 anos no mercado. E para nós é uma honra ter o nosso sistema de ensino a trilhas de ensino, que propõe uma série de atividades que levam os alunos a refletir, né, sobre suas próprias ações, sobre o que ele tem que ser na sociedade. E um desses pilares é justamente a importância de se conectar com a atualidade. É tanto que nossos alunos eles são desafiados a vários projetos durante o ano. Eles precisam se apresentar, desenvolver oralidade, eles precisam pesquisar, eles precisam se expressar, que eu acho que isso é uma habilidade extremamente necessária. E o nosso material, ele propõe, né, que o aluno ele não fique apenas atrelado ao material escrito, material didático, pedagógico, que a gente chama, né? Então, eles têm, cada aluno, eles são cadastrados numa plataforma online, e essa plataforma tem como por objetivo fazer com que as crianças pesquisem mesmo. Lá tem vídeos, aulas que eles podem assistir, tem tarefa para que eles possam executar. E você fala assim, mas essas tarefas ele pode ir lá e pesquisar outro lugar para responder. Mas é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que ele seja questionado, que se ele não souber, tá tudo bem ele procurar um meio para saber a sua resposta. Porque essa tecnologia está na nossa palma da mão. Então, se eu tenho uma dúvida e eu estou pesquisando aquela dúvida pedagógica, eu estou usando a tecnologia para o bem. Estou usando para que eu possa me aprimorar sobre aquilo que eu não sei. Então, está tudo bem ele pesquisar algo que ele não sabia. E é justamente esse propósito, fazer com que ele entenda que a tecnologia, ou seja, a internet ou o celular, ele pode ser seu parceiro na educação, não só apenas para divertimento, mas para algo muito sério. Então, a gente propõe várias atividades online para que eles possam entender que é uma parceria. Vamos dizer assim, o digital chegou, não vai voltar atrás, é daqui para frente. Então, o que a gente pode fazer para que as crianças continuem produzindo e continuem sendo desafiadas para a nossa atual realidade? Então, a gente faz esse trabalho desde quando a gente iniciou com esse material. E a gente tem tido bons resultados. Uma das propostas, inclusive, é com que os alunos produzam vídeos. Esses dias, inclusive, foi uma apresentação muito interessante que o Nonono fez. Eles produziram, editaram e publicaram esses vídeos. E a gente está descobrindo, inclusive, talentos nessa área, Wesley. Olha que interessante. Maravilha! Isso é muito bom, porque é uma área que, às vezes, as pessoas pensam que é algo muito difícil. E não é. E a gente está descobrindo talentos nessa área. Tem alunos que já é responsável por editar os vídeos. Tem aluno que já se destacou como, por exemplo, aquele que vai entrevistar. E é aquele que vai conseguir jogar na rede de forma bem organizada. Para nós é uma satisfação e uma alegria saber que nosso sistema de ensino propõe para além daquelas matérias específicas de quadro, apostila, prova, porque eu acho que isso sim é uma junção que vai preparar ele para a vida. Nilde, agora eu vou fazer um comentário e se você quiser falar na sequência, fica à vontade. Se também não quiser, eu vou respeitar. O ponto que eu e a Leia chegamos assim à conclusão foi assim, por que nós precisamos colocar a nossa filha para estudar no Colégio Girassol? Conhecimento nós achamos muito bom, a didática, só que tem uma coisa a mais que nos chamou muito a atenção para nós, talvez faça sentido para você que está nos assistindo. Fiquei até curiosa agora. É que desde o dia que nós fizemos a matrícula da nossa filha, todos os anos, você sempre trabalha muito a questão família. Eu percebo que nas datas comemorativas, sim, nos eventos que acontecem, você às vezes até puxa a orelha do papai e da mamãe para estarem perto, para estar naquele momento, vivenciar com eles, mostrar que está prestigiando, que está valorizando aquelas crianças que estão ali estudando, se preparando para o futuro. E isso nos chamou muito a atenção. Essa é uma qualidade, é algo assim que não tem palavras para descrever a importância disso na nossa avaliação. E é claro que aí entra o que eu falo assim, quando você faz aquele trabalho que você ama fazer aquilo, não é um trabalho. E a gente sabe disso pela sua história de vida, por tudo que nós já te conhecemos, sim, que ali dentro da escola existe muito amor, muita dedicação. Para que as coisas aconteçam. Wesley, eu fico imensamente feliz, fico grata. Para mim é uma honra, Miriam, estudar conosco. A pequena logo já vai começar. Conheço a sua história também com a Leia, que é antiga aqui na cidade. Então, para mim é uma grande satisfação
vocês estarem conosco e estarem satisfeitos, né? Eu acho que a base, a filosofia, né, da escola precisa estar pautado na família. Porque se tu pauta na família, tu vai pautar em valores corretos, em valores realmente que fazem diferença na nossa sociedade, que hoje anda tão escassa disso, né? Então, eu puxo a orelha dos pais que às vezes estão muito ausentes, porque é nossa missão enquanto escola também, às vezes, mostrar algo que a família não está enxergando. A gente consegue visualizar algumas emoções, inclusive, que a própria família não consegue. Então, nosso objetivo também é fazer essa conexão entre a escola e a família. Então, sempre que a gente tem oportunidade, a gente chama a família na escola para prestigiar os eventos que a gente realiza. Uns são especificamente para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó. A gente tem evento para todos. E aí a gente fica muito feliz com a participação, que inclusive eu me orgulho de dizer que é grande, porque ele já conhece a diretora, sabe que a diretora pega no pé, né? Então a participação é grande, não posso reclamar nesse quesito. Você já esteve presente em várias ações nossas, você vê que os pais realmente participam, nos ajudam, e eu acho que isso reflete no resultado, né? Alunos realmente com diferencial no que eles vão apresentar, no que eles vão mostrar, porque eles querem fazer bonito para os pais, né? Então, eu fico feliz que seja um dos pilares que você admira na nossa escola, porque realmente é algo que eu valorizo, que é a família. E posso dizer que é inspirada na minha própria experiência. Eu sou de uma família muito humilde, como você conhece, você sabe, e a minha mãe não pôde me acompanhar muito no colégio, né? Então eu senti essa dor. Eu senti muito assim, poxa, minha mãe trabalha tanto, minha mãe trabalha tanto. E aí às vezes eu apresentava para outras mães, não para a minha. E eu senti que se isso me machucou, se isso me marcou na infância e na juventude, com certeza eu não posso, como educadora, deixar que isso aconteça em outras crianças. Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer tudo para que ele tenha memórias afetivas maravilhosas com seus familiares. Maravilha. Nilde, nós conseguimos uma grande vitória esse ano, que é a implantação do ensino médio no Colégio Girassol. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar em tirar a nossa filha de lá. A gente sabe que ainda tem mais um tempo, uma jornada ali. E todos Sim, os pais devem estar, igual a mim, muito felizes, satisfeitos, né? satisfeitos. E a pergunta é: aí eu estou assistindo aqui esta entrevista. E eu me pergunto, mas ainda tem uma vaga? Eu posso colocar meu filho também? Quem quiser procurar, ainda tem vaga para o próximo ano? Olha, Wesley, antes de falar do ensino médio, eu posso falar do ano de 2025? Com certeza. Então, eu até vinha no caminho pensando, né? Eu falei, o que será que o Wesley vai me perguntar? Mas, com certeza, uma das mensagens que eu quero dizer é que eu ouvi de uma influenciadora digital, não vou citar o nome, mas ela falou assim que 2025 é nosso, né? Ela falou essa frase. E daí eu pensei, meu Deus, como será 2025 para o Colégio Girassol? Porque para mim, a minha vida, a minha essência acaba sendo o colégio, né? E a minha família automaticamente. E aí eu pensei, eu quero que seja um ano extraordinário. Era o meu sonho, meu desejo, e eu trabalhei muito em 2024 para que, de fato, 2025 fosse uma virada de chave em vários sentidos. E eu vinha refletindo, né? Que a gente está quase finalizando 2025, eu já posso fazer essa retrospectiva. Então, a gente já iniciou o ano de 2025 com a grata satisfação, lá em meados de maio, junho, com a notícia de que a gente, todo o processo que não foi fácil, foi difícil, mas graças a Deus deu tudo certo, que nós podíamos já ofertar ensino médio. Como se tratava já do meio do ano, a gente deixou então para iniciar em 2026. Mas para nós foi uma grande vitória, os funcionários, de modo geral, todos ficaram muito felizes. Os pais que já são do nono ano, que sabiam que para o primeiro ano, já ficaram felizes também, porque não havia essa necessidade de troca de escola. Aí eu comecei, nossa, a gente já começou com uma excelente vitória em 2025, que foi a autorização para o ensino médio. Mas, dia 25 agora, sábado passado, a gente recebeu o prêmio de mérito empresarial, né? Foi uma festa linda, que é aproveitar a oportunidade de parabenizar a CDL assim pela organização, foi tudo muito lindo. E nós ganhamos a categoria de educação infantil, né? Escola particular de educação infantil, embora a gente atue também no ensino fundamental e estejamos dando os primeiros passos no ensino médio, com certeza, se Deus assim nos permitir, ganharemos essa outra categoria também num futuro bem próximo, se Deus quiser. Mas para nós, 2024 já tínhamos ganho essa categoria, 2025 ganhar de novo é a reafirmação de que a gente está no caminho certo, não é verdade? Eu acho que ganhar uma vez é até bom, mas você ganhar de novo significa que os passos que você está dando é o certo. Você só tem que continuar ali fazendo direitinho, porque significa que realmente os pais estão gostando e é isso que eles querem.
E então a gente festejou bastante, foi muito legal. E ontem, inclusive, né, eu falei para você que eu tinha um compromisso, era participando também de algo muito importante para a escola, que é o concurso Cartaz da Paz, realizado pelo Lois Clube, que nós nos consagramos mais uma vez campeão. Ficamos em primeiro lugar pelo 4º ano consecutivo, ou seja, há 4 anos o Colégio Girassol fica em primeiro lugar nesse concurso, que é muito importante, porque trata sobre um tema extremamente bonito e importante para a nossa sociedade, que é sobre a paz, conseguir se expressar através de um desenho, né? Então, a gente tem muita vitória em 2025. Eu falo, meu Deus, 2025 é nosso. Não sei se foi de alguém, mas nosso com certeza foi. E aí, a gente está, então, caminhando para o final do ano com algumas turmas, Wesley, fechada. A gente, outubro, muitas turmas, alguns pais começaram a fazer matrícula dos pequenos, porque quando não precisa de nota, né? A gente já está com turmas fechadas. Então, assim, eu nem sei expressar tamanha satisfação, tamanha alegria, porque uma trajetória de 5 anos, caminhando para 6 anos, é muita coisa. Então, eu me sinto abençoada, me sinto feliz e falo, Jesus amado, será que eu mereço tanto? E eu sei que é fruto de uma equipe que trabalha muito, né? Não só eu, mas a minha equipe trabalha bastante para esse resultado maravilhoso de 2025. E respondendo, portanto, a tua pergunta, sim, nós podemos atender a novos alunos no primeiro ano. É importante citar que, embora a gente tenha ganhado autorização para o ensino médio completo, a gente vai começar com um passinho de cada vez, atendendo primeiro os nossos e mais alguns alunos novatos que, assim, quiserem pertencer à nossa família, né? E crescendo junto para encerrar, então, ali o terceiro ano, só daqui a 3 anos especificamente. A gente vai começar apenas com o primeiro ano do ensino médio, temos matrículas abertas e temos vaga ainda para alunos novatos que queiram fazer parte dessa família linda, maravilhosa. Olha, a Nilde acabou de falar aquilo que eu entendo como a essência do Colégio Girassol. É mais que uma instituição de ensino, é uma família. E eu tenho certeza que você quer o teu filho numa família de ensino capacitada que possa dar as ferramentas que ele precisa para ter o futuro que você tanto almeja para ele. E nós temos isso hoje no Girassol. É um colégio que realmente faz isso acontecer. Falo isso porque a minha filha estuda lá e nós presenciamos, a minha esposa é pedagoga, então ela fica em cima ali, a gente percebe que o ensino realmente é de qualidade. Quero aproveitar, Wesley, falar um pouquinho, você falou uma palavra muito importante, que é essência, né? Qual vai ser a essência do ensino médio, né? Porque a gente tem linhas diferentes de trabalho. A educação infantil, a gente tem como pilar principal o cuidado, o afeto e o desenvolvimento cognitivo deles, porque cada um tem uma etapa muito importante. O fundamental eu já puxo mais. A gente já tem teste, eles precisam ser desafiados, os testes são com a diretora, eles precisam se sentir assim desafiados no sentido de alguém fora do cotidiano ali, que a prof querida ali do ladinho deles. Eles precisam entregar resultados, né? É claro que daí também a gente cobra bastante, mas deixa eles vivenciarem situações, porque são crianças, então eles precisam vivenciar alguns momentos que marcam a vida deles. Então a gente tem sim muitos momentos lúdicos para que eles entendam que eles ainda são crianças e não podem deixar de ser crianças muito cedo. Então a gente proporciona isso, embora haja uma cobrança mais rígida no fundamental, a gente entende esse momento. Os jovens, a gente já tem uma outra filosofia, que com eles tem que ser uma pegada mais de desafio. Quem vai se destacar mais, quem vai entregar um melhor resultado, quem vai se destacar naquela sala, né? É tanto que a gente tem, a cada bimestre, a gente tem os destaques do sexto ao nono, né? Ele já tem o trabalho online para ser entregue. E aí, eu sei que algumas pessoas devem estar perguntando, o que vai ser esse diferencial, então, do ensino médio? O que eu, junto com a minha equipe pedagógica, queremos ofertar de diferente do que a gente já viu aqui no Progresso? Eu acho, Wesley, tão importante que a escola se preocupe para além dos conteúdos paradidáticos, que você não tem ideia. Por quê? Porque a gente sabe de pessoas extremamente de currículos maravilhosos, com diplomas A, B e C, mas ele não tem sucesso na vida. Ele não tem aquele destaque na sociedade que ele gostaria de ter tido. Então, ter só conhecimento, eu acredito que não é o essencial. Então, eu vou te dar um exemplo. Nós queremos no ensino médio que as crianças tirem uma nota excelente no Enem, com certeza. Essa vai ser uma das nossas missões. Mas, para além deles tirarem uma nota excelente no Enem, desde o primeiro ano, nós queremos desafiar os nossos alunos para que eles descubram talentos. Como, por exemplo, nós queremos, às vezes, descobrir lideranças.
Lideranças, às vezes, não vai ser descoberta no Enem. Nós queremos descobrir pessoas que vão ser empreendedoras e que, de repente, nem vão cursar o ensino superior. Mas ele fez no ensino médio tão bom, que ele consegue, a partir dali, princípios básicos para montar o seu próprio negócio. Porque a gente vai trabalhar em empreendedorismo, educação financeira, a gente vai trabalhar para que o aluno se sinta capaz de se sair bem no Enem e depois de se sair bem no Enem, se não quiser fazer faculdade, ele poder assim, se destacar na sociedade só com seu ensino médio. Não, a gente acredita que é importante também a faculdade, mas que ele saia com essa capacidade atrelada a isso. Não sei se eu me fiz por entender, mas a gente quer preparar os nossos jovens para a vida, né? Eu compreendi, até porque é uma preocupação que eu tenho é a obesidade de conhecimento. Tem pessoas que já estão fazendo PhD e ele sempre pensa que a próxima formação é que vai abrir as portas para ele. O tempo vai passando, essa pessoa vai ficando deslocada dentro da área que atua, não consegue obter o sucesso que ele tanto almeja e vai chegando uma hora que essa pessoa fica frustrada. Frustra. É muito conhecimento sem nenhuma aplicação, porque não desenvolveu liderança, não desenvolveu uma questão emocional, uma inteligência emocional para poder lidar com as coisas, saber que nem sempre é da maneira que a gente quer, e isso é importante. Quando você fala de trabalhar o empreendedorismo, para mim é a chave que essa geração tanto precisa. Porque é uma geração que aprende muito rápido, é uma geração que já está habituada com essa questão da modernidade, aquilo que a gente tem uma certa dificuldade, eles não têm. E se eles aprendem o empreendedorismo e a liderança, eles vão sair dali e vão ser sucesso naquilo que eles quiserem fazer. Um outro aspecto que eu acho que o Colégio da Saúde se destaca, Wesley, e que a gente vai cobrar bastante no ensino médio, é saber se expressar, usar a sua fala como ferramenta de poder. Eu acho que a gente tem um projeto interessantíssimo que a gente, desde os bebezinhos, a gente trabalha lá no colégio, que é desenvolver a oralidade deles. E automaticamente, conforme vai passando a série, essa cobrança ela aumenta, né? Então, nós temos agora o sexto ao nono, alunos que dão show na fala, na oralidade, se expressam de uma maneira encantadora. E no ensino médio não vai ser diferente. A gente quer alguém que consiga argumentar, defender um ponto de vista, defender uma ideia, contra-argumentar, né? Então, assim, isso tudo são capacidades que o jovem precisa, porque eles estão ficando cada vez mais também muito isolados, sem comunicação direta. Então, é preciso desafiá-los com propostas interessantes para que ele estude, sim, toda aquela base, né, para tirar uma boa nota no Enem, mas também que não fique limitado só a isso, que é preciso desenvolver muitas outras habilidades. Como eu citei agora há pouco, extremamente importante é saber se comunicar. Porque quem não sabe se comunicar tem dificuldade para tudo nessa vida, né? Descobrir talentos como liderança, nós temos jovens lá que coordenam um projeto a ser executado lindamente. E tem aquele que já tem um pouco mais de dificuldade. A gente quer batalhar para que ele consiga desenvolver também. Então, são aspectos relevantes na hora da escolha de uma escola. O que ela pode te proporcionar, além do livro didático, aqueles conhecimentos que a gente já sabe que são extremamente necessários. E nós estamos dispostos a colaborar de maneira mais ampla com esses jovens. O que a Nilde acabou de falar agora, eu nem tinha esse conhecimento desse trabalho. Porém, na minha concepção, isso não tem preço, independente do valor que seja uma mensalidade. Por que eu te falo isso? Se você pegar um recorte nos Estados Unidos, a questão da oratória é trabalhado lá desde o início. Eu conheço pessoas que hoje são multimilionários e dão palestra no mundo inteiro, e ele disse, olha, o que fez a diferença na minha vida foi aprender a argumentação. Porque nem sempre quem ganha mais é quem tem um maior número de conhecimento. Ninguém vai ganhar do chat GPT, ninguém vai ganhar das inteligências artificiais. Verdade. Nós estamos na era que você vai ter que ter um atributo que você vai ter que saber se expressar, você vai ter que saber comunicar com eficiência, mostrar o teu valor. E isso faz toda a diferença. Com certeza. Eu Parabéns. sou apaixonada, eu sou assim uma pessoa que falo que todo aluno precisa ir lá na frente, perder a timidez, saber. E a gente tem tido os resultados assim que chega, meus olhos ficam brilhando. Quero aproveitar e falar da Miriam. A Miriam já ganhou algumas vezes em destaque, apresentando o trabalho em sua oralidade, ou seja, puxou pro pai, fala muito bem. E a Miriam, eu sou fã dela, porque ela é uma menina muito dedicada e ela tem se esforçado para mostrar esse potencial dentro dessa pegada que a gente está falando, sabe, Wesley, de saber dominar e argumentar um ponto de ideia, um argumento
com propósitos, e é muito lindo ver o crescimento dela, porque a gente começou, né, eu acompanho a educação da Miriam bem pequenininha, então ver ela crescer e crescer de várias maneiras, inclusive dentro da escola, no seu potencial, me enche de orgulho. E ela é um exemplo vivo de que ela é tímida, né? Vocês sabem como pais, né, Leia? Ela é tímida, mas quando ela pega o microfone, ela inclina um pouco aqui a cabeça e esquece o resto. Ela vai lá e manda o recado dela. E todas as vezes que ela foi destaque, foi merecidamente. E em termos de destaque, é só um exemplo lá na escola, mas que na vida ela já entendeu a filosofia do que é isso, e isso não tem preço. É maravilhoso. Nilde, é sensacional. Por isso, pessoal, quando eu falei que é o Colégio Girassol o local que o teu filho tem que estar lá, é por isso. Porque se você realmente quer o melhor para o teu filho, e eu creio que você quer, como eu quero, vale a pena o esforço. Você saber assim, olha, tá num local que não é só o conhecimento didático. O arroz com feijão, ele é bom, mas já pensou, lá vai ter algo a Preparar para a mais. vida é Preparar melhor, para a né? vida. Gente, é isso que nós precisamos. O Augusto Cury fala muito sobre isso. E, inclusive, o próprio doutor Augusto Cury, ele explica que o sistema educacional está falido. Por quê? Porque você teria a opção de fazer o básico. Só que o básico a gente já está vendo há muito tempo que são assim, são as exceções que dão certo. Não é uma regra. Ó, Sim. agora, quando você começa a preparar as pessoas para a vida, esses jovens, quando você começa a ensinar liderança, quando você começa a falar, você vai aprender a se comunicar, você vai ter uma oratória diferente, porque você vai Educação quebrar financeira. educação financeira para você saber o que, que é o dinheiro, como aplicar ou não aplicar, vou usar, vou investir ou eu vou gastar. Isso aí é um conhecimento que é uma base para começar uma vida que muitas e muitas vezes os pais não tiveram. Sim, com certeza. Nilde, você estava falando esse ano mérito empresarial, Colégio Girassol reconhecido. Você já disse das conquistas que teve, corpo também técnico teu é excelente. Agora eu queria entender o seguinte: em meio a tudo isso, quando foi que você, lá no começo, lá antes de você deixar a questão pública, você já sonhava com isso? Era esse, você sabia que você ia chegar nesse ponto que era o sucesso mesmo, assim, de ficar no topo que na área educacional que tinha para você, ou você tinha alguma dúvida? Eu sempre fui uma mulher muito corajosa e positiva. Então, eu demorei bastante até quando a antiga proprietária do colégio me ofereceu a escola. Eu passei 3 dias pensando. E foram bem difíceis, porque eu gostava muito também da área que eu atuava, né? Eu tinha, assim, os pais, uma relação muito boa. Tinha os excelentes resultados, como você conhece, graças a Deus. E aí eu pensei comigo, mas será que dá certo? Será que não dá? E aí eu pensei, falei, não, eu vou, porque muitas das coisas que até eu mesmo discordava do acompanhamento que eu fazia das outras instituições, eu falei, mas dá para ser diferente. Eu acho que dá para fazer mais. Então foi isso que me moveu. É, saber que os pais às vezes poderiam estar pagando por algo extremamente bom, sabe? Eu falei, e eu sou uma pessoa tão apaixonada pela educação, conheço o poder transformador da educação, eu acho que eu posso fazer um pouquinho mais para o Novo Progresso. Eu vou aceitar esse desafio. Mas eu confesso, Wesley, que eu achei que demoraria um pouquinho mais, porque eu sei que tudo na vida, tudo, 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 é uma questão de plantar para depois colher, entende? Então, obviamente, tem escolas aqui que tem mais de 20 anos, escola particular, né? Então, é muito tempo de experiência, muita bagagem, e eu pensava assim, mas se eu não começar hoje, como é que eu vou colher os bons frutos lá na frente? Então, uma coisa eu confesso, que quando eu planejei os primeiros traços do como eu queria que fosse a Girassol, eu não imaginava olhar para um pai, né, como escola particular, e dizer, olha, pai, infelizmente eu não vou conseguir te atender, eu não tenho vaga. Porque uma das minhas satisfações é eu colocar aquela quantidade de aluno e não passar dela para não tirar a qualidade daquilo que eu gosto de entregar. Então, eu tive que dizer para pais que eu não tenho vaga. Então, assim, eu nunca imaginei isso. Como escola particular, você despachar pais, falar assim, olha, eu não posso te atender. E isso já aconteceu a partir do 2º ano de funcionamento. Eu fiquei assim, né? Nossa, como assim?
E eu busquei realmente com a minha equipe dar o nosso melhor, porque se a gente dá o nosso melhor, o resultado acontece naturalmente. Eu acho que resultados é realmente essa soma de que você está dando o seu melhor, ele vem com o tempo, é natural. E receber o mérito empresarial, o destaque do ano, que a gente foi algumas vezes, né? Tudo isso só me reforça o seguinte: a minha responsabilidade aumenta, porque muitas pessoas estão acreditando no nosso trabalho. Então, se eles estão colocando a gente para ser primeiro lugar, para ser destaque, então é porque eles estão acreditando no nosso trabalho e estão gostando. Então, nós não podemos desanimar, não podemos daqui para trás, tem que ser daqui para frente. Mas chegar onde a gente já chegou hoje, em tão pouco tempo, não. Não vou mentir para ti. Eu não esperava tudo isso. Eu sabia que a gente precisava plantar com muita sabedoria para depois colher. Mas está sendo um pouco mais cedo do que aquilo que eu imaginava. Mas eu acredito que porque eu tenho uma trajetória anterior ao meu ingresso na escola Girassol, tem reflexo nisso, né? Você mesmo é um pai que já conhecia meu trabalho antes de eu assumir a direção. Então, não só você, outros pais me acompanharam, seguiram comigo. Então, eu acredito que um pouco dessa a minha jornada anterior contribui para que a gente tenha assim um apoio e acreditem no trabalho, né? E tem esse resultado maravilhoso que a gente está tendo ano após ano, que me deixa extremamente feliz, com o coração cheio de gratidão. E eu acredito que a prova que o trabalho é um trabalho de sucesso é quando vai para a rematrícula, que os pais querem garantir a A vaga vaga. no ano seguinte. Pouca saída. A gente, inclusive, tem turma que eu atendo 2 novatos, 3 novatos. Tem turma que é um novato que eu atendo. Então, os pais satisfeitos. Isso, para mim, é o resultado de muito trabalho com a equipe, né? Que não é só eu, como eu disse, é todo mundo, é um conjunto. Lá a gente se ajuda em todas as modalidades. Desde a tia do apoio, desde a secretaria, eu acredito que é fundamental para esse sucesso estar acontecendo. Valorize cada um deles e, para mim, não tem um mais e outro menos. Todos são extremamente importantes. É algo que, quando a gente faz, a gente é uma equipe festeira também, não sei se você observou, a gente se reúne e a gente festeja as nossas conquistas, enfim, a gente está sempre junto, uma situação ou outra, e sempre que eu posso eu estou reforçando, gente, isso aqui não é meu, isso aqui é nosso. É o nosso sustento, é o nosso trabalho, é o que leva o pão para a minha mesa, mas leva o pão para a mesa da tia da cozinha, para a secretária, para a professora. Então, a escola é nossa. Embora tenha as minhas diretrizes, as minhas filosofias junto com todos eles, mas tem professor lá que ele tem orgulho de dizer que trabalha no Colégio Girassol, porque ele acreditou desde o primeiro momento, quando eu disse assim, olha, eu tenho esse projeto, vamos comigo? E isso não tem preço, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com paixão por aquilo que entrega. Maravilha. Nilde, o que eu posso dizer é que você que é pai, você que é mãe, visita o Colégio Girassol, conversa com a diretora, com os colaboradores lá, para você poder conhecer e sentir o ambiente. Eu tenho certeza que quando você vê, ouvir o que eles vão te falar, você sentir o ambiente daquele colégio, vai vir aquela na sua mente, naquele momento, assim, é aqui que eu tenho que colocar meu filho, é aqui que eu tenho que colocar minha filha. Porque, volto a repetir, por mais que o sistema educacional que vocês utilizam lá, as apostilas, tudo, a plataforma é de excelência, só que isso não chega nem aos pés da qualidade humana Humana. que tem lá. Isso faz toda a diferença. Isso me orgulha muito, Wesley. Você falou um ponto fundamental. É, às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, a Nilde é muito exigente. Eu sou mesmo. Mas se tem uma coisa que eu também consigo ser, é perspicaz no sentido de enxergar o humano mesmo, sabe? O potencial que cada um tem, que às vezes nem ele mesmo sabe. Tem aluno que às vezes já apresentou trabalhos pra gente, que eu chego nele e falo, tu nem sabia que tu era tão capaz. Quer ver um exemplo? É, ontem foi a entrega do cartaz da Paz. Essa aluna que ficou em primeiro lugar, o cartaz dela rasgou um pouco e ele ia ser desclassificado. Aí eu falei para a professora, pode cobrar dela para ela fazer outro. Aí ela passou 3 dias e falou que não ia fazer. Não ia fazer, não ia fazer, estava chateada. Ah, não, vai dar trabalho. E nós pegamos no pé dela. Pegamos, porque a gente pega também no pé bastante. Porque às vezes ele não conhece, ele não sabe o tanto que ele pode entregar. Então a gente pega no pé, eu sou exigente, eu quero o melhor e tal, enfim. E aí essa aluna, em específico, de tanto nós pegar no pé dela, ela refez o trabalho. E sabe quem ficou em primeiro? Essa aluna. Nossa.
E ela veio ontem, ela falava assim, realmente, diretora, realmente tem hora que ter uma diretora enjoada, vale a pena. Eu tive que rir, né? Porque eu até brinco que, assim, eu cobro bastante deles, mas porque eu entendo que, às vezes, eles não enxergam o próprio potencial. Então, a gente cobra bastante. A gente tem uma fama de ser um pouco rígida, nesse sentido das regras e tudo mais. E, realmente, sou sistemática com algumas coisas, mas eu acredito que é assim que a gente chega no máximo de cada um, de cada aluno. E é assim que o pai e a mãe têm a tranquilidade de saber que naquele período que o filho não está na casa dele, está num lugar que está sendo bem cuidado. E seguro, nós temos câmeras em vários locais da escola. É, a gente não aceita nenhum tipo de, né, más conduta. Se tem, a gente, né, procura corrigir. Porque escola precisa ter regra, Wesley. Se Com escola não tiver certeza. regra, ela não consegue passar o seu principal objetivo. Não tem como. Nilde, agora eu vou pedir para você se dirigir para aquela câmera e deixar uma mensagem aí para os pais. Ai, meu Deus. Então vamos lá. É, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus pela vida da minha família, que é a minha base, que é quem me faz todos os dias acreditar que esse sonho é possível de tocar essa escola. É desafiador, como todo mundo sabe, que todo negócio, todo empreendimento, ele tem seu desafio, mas o nosso, né, Wesley, ele é um tanto mais delicado por se tratar de crianças e adolescentes. E eu quero deixar o meu forte abraço a todas as famílias que acreditam no Colégio Girassol, que levam seus filhos para estudar conosco, que são satisfeitos com o que a gente entrega, e dizer que para nós é uma alegria, uma satisfação, é uma honra, né, tê-los conosco, e sabemos da grande responsabilidade que é dar uma base, dar um encaminhamento na educação de vossos filhos, né? E para aqueles que ainda não conhecem a nossa instituição, estão convidados a uma visita, convidados a conhecer um pouquinho mais sobre a nossa essência, sobre os nossos projetos, sobre tudo aquilo que a gente desenvolve lá no colégio. Pautado em muita disciplina, muito amor, é, projetos que levam e elevam os filhos de vocês para a vida. Eu realmente admiro muito o seu trabalho, da sua equipe. O Adriano, que eu acho que ele desenvolveu um método que ele não quis aplicar para poder emagrecer. Perca de peso. É só você ter uma escola e mudar para um outro ambiente. Eu nunca vi Ele trabalhou vocês dois bastante. tão fininhos que nem naquela época. Agora que eu dei recuperada, né, Wesley? É, porque ali já tinha passado o normal. Então, fez bem você relembrar, porque assim, algumas pessoas olham, vê o sucesso que está o Colégio Girassol e falam assim, nossa, a Nilde teve sorte na vida, né? Não sabe tanto que das nossas batalhas, o tanto que o Adriano teve que colocar a mão na massa, ele mesmo, né? Não foi nem outra pessoa, foi ele mesmo. Tanto que ele trabalhou para deixar aquele prédio do jeito que está ali. Teve muita dedicação. Dele, minha, muita preocupação, muito investimento. O investimento foi alto, porque a gente acreditava nesse sonho, sabe, Wesley? E por fim, eu quero encerrar a nossa entrevista dedicando este momento aqui com você, que eu me senti importante hoje, viu, Leia? Esse momento aqui com você, porque como eu disse, eu conheço você há muitos anos, desde a época, né? Acho que eu até solteira era. E vejo também a sua luta e ver teu crescimento com a sua família também é muita honra. Queria aproveitar a oportunidade de parabenizar pela sua trajetória. Também deve ter seus altos e baixos, como todo mundo. E é muito bonito ver a tua família crescer junto aqui a Novo Progresso. Territórios empreendedores, você é um dos que comandam lá, né? Acho muito bacana, porque é um tema que Novo Progresso precisa conhecer mais. E aí você sempre falava assim, Nilde, eu admiro a tua veia empreendedora, você tem uma visão muito interessante. Eu quero retribuir o elogio e falar que você também é muito perspicaz naquilo que fala, nas suas verdades. Eu admiro bastante você e sua família toda. E agradecer esse convite maravilhoso. Dizer que para mim é uma honra ter vossos filhos conosco, que nos aumenta ainda mais essa responsabilidade, né? E dedico essa entrevista, então, a toda a minha família, né? Que estão perto, os que estão longe, que me acompanham e estão sempre ali na torcida para que tudo dê certo. E a todos os meus colaboradores, porque sem ele, com certeza, sem cada um deles ali que acredita no colégio e faz o seu melhor para que a gente alcance excelentes resultados, nada disso seria preciso. Então, muito obrigada a cada colaborador do Colégio Girassol, que para mim, como você disse agora há pouco,
a gente convive tanto, a gente se une tanto que acaba se tornando uma família. Neude, eu te agradeço. E falar pro pessoal do Riozinho das Arraias. A menina cresceu, se tornou uma mulher empreendedora e brilha muito aqui na nossa região. Você realmente faz a diferença e a gente fica feliz. Por quê? Porque nós acreditamos nessa cidade, nós acreditamos nessa região. Estamos aqui há muito tempo e quando você tem a oportunidade de ver pessoas que lutam, que buscam, que rompem barreiras, quebram os paradigmas Que são daqui, e que né? são daqui. É mais... Nossa, para nós é uma gratificação. Pode ser um pensamento bairrista, eu respeito isso, porém, nós somos um pouco bairristas, assim. Eu falo, rapaz, é a Nilde, você poder chegar, igual você falou, territórios empreendedores, às vezes nós estamos numa reunião ali com o pessoal do Sebrae e eles fazem aquelas, pelo Avança Tapajós, faz aqueles encontros com muita gente, aí você fala assim, olha, nós temos lá um ensino assim, 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 aí você começa a contar a história. Aí eles ficam olhando assim, até assim com dificuldade de acreditar como isso é possível. Eu estive no Transformar Juntos em Brasília, e aí lá tem uma temática que é a educação empreendedora. E aí as pessoas contando, e naquele momento, o que me vem à mente? Você, com o trabalho que é feito ali. Você fala, olha, se as pessoas conhecessem a história do Colégio Girassol, da Nilde, eu falei, ela estaria aqui palestrando para eles e inspirando pessoas. Inspirando pessoas. Nilde, muito obrigado. Eu que agradeço, Wesley. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Só retornem aqui antes de você me dizer que você vai agora colocar uma faculdade, porque a primeira vez você fez a reforma da escola, mudou de prédio, agora você colocou até o ensino médio. Daqui a pouco a gente recebe ela aqui e fala, agora nós também estamos com uma faculdade à disposição. Gente, fique com Deus, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Notícias da hora. Guia NPTV, a informação com credibilidade. A noite deste domingo, 22, terminou em tragédia no município de Trairão. Por volta das 23 horas, um grave acidente foi registrado na entrada do bairro do Cacau, no acesso à BR-163. Uma motocicleta Honda/CG 160 Titan preta colidiu violentamente na lateral de uma carreta que trafegava pela rodovia. Quando a equipe da Polícia Militar do Pará chegou ao local, encontrou duas pessoas já sem vida sobre o asfalto. As vítimas foram identificadas como Everson Alves Ferreira e Maria Luísa Bandeira da Silva. De acordo com informações de testemunhas, o casal seguia em direção à BR-163 e, ao tentar acessar a rodovia, não conseguiu frear a tempo, atingindo a lateral da carreta. O motorista do veículo de carga a notícia não para e a gente também não. Foi identificado. Jornal A do ambulância da meio-dia. concessionária responsável pelo trecho prestou atendimento, mas a médica apenas pôde constatar os óbitos no local. O Guia Novo Progresso amplia sua presença digital, oferecendo programação do Guia NPTV 24 horas ao vivo, acessível diretamente pelo celular. A plataforma reúne jornalismo local, entrevistas, transmissões de eventos esportivos e religiosos, além da cobertura do dia a dia de Novo Progresso e região. Disponível no site e em aplicativo, o guia concentra ofertas de emprego, notícias atualizadas, cupons de desconto, divulgação de eventos, contatos de empresas e profissionais, facilitando o acesso da população a informações e serviços essenciais, com um clique na tela do seu celular. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Google Play. Mais informações também estão disponíveis no site www.guianovoprogresso.com.br. Notícias da hora. Guia NPTV, a informação com credibilidade.
Olá a todos, nesse dia 23 de fevereiro de 2026, estamos aqui na Equatorial, junto com Giliardi, nosso presidente da Câmara, vereador Dirk, fazendo aí solicitações aí de melhoria da nossa rede de distribuição lá na cidade de Novo Progresso. Já protocolamos um documento mostrando todos os bairros que precisam de ampliação de rede de energia dentro da parte urbana, solicitando aí a ampliação aí das construções de energia na área rural. E a boa notícia vai lá para os produtores da Vicinal Bananeira, da Vicinal Luiz Golo, da Vicinal Pena Branca, da Vicinal São Paulo, da Vicinal Irmãos, serão aí contemplados com rede de distribuição do programa Luz para Todos. É dessa forma que vamos fazendo uma vida melhor para o nosso povo de Novo Progresso, com parceria forte aqui com a Equatorial. Você sabia que fevereiro também é um mês de conscientização sobre dores invisíveis? O Fevereiro Roxo fala sobre doenças crônicas como fibromialgia, que pode causar dor no corpo inteiro, fadiga intensa, alterações no sono e até dificuldade de manter a rotina. E o pior é que muitas pessoas escutam: "Ah, isso é coisa da sua cabeça". Mas a fibromialgia é real e pode ser extremamente limitante. Dependendo do caso, quem tem fibromialgia pode ter direitos previdenciários, como auxílio por incapacidade e, em algumas situações, até aposentadoria, se houver a comprovação médica e impacto na capacidade do trabalho. Se você tem fibromialgia ou conhece alguém nessa situação, não fique no escuro. Aqui na Prev Simples, nós te ajudamos a entender o seu caso e os seus direitos. A Polícia Civil cumpriu, na tarde desta sexta-feira 20, mandado de prisão preventiva contra José de Jesus Florencio, acusado de feminicídio ocorrido em Colíder, Mato Grosso. O suspeito foi localizado pela Polícia Civil de Novo Progresso em uma propriedade rural no quilômetro 45 da Vicinal Gaúcha, distrito de Alvorada da Amazônia. O delegado Dr. Rodolfo disse que a operação faz parte de uma mobilização nacional das polícias civis para capturar foragidos por crimes de feminicídio. A operação foi realizada sem intercorrências. Instituto GEM inicia diálogos com moradores do bairro Canaã e apresenta projetos à comunidade. O presidente recém-eleito do Instituto GEM, Édio Rosa, esteve neste domingo 22 no bairro Canaã. Juntamente com outros membros da diretoria, conheceu terrenos doados pela família Alves para a construção da sede e instalações e apresentou projetos sociais à comunidade. Durante reunião na capela com dezenas de moradores, foram discutidas ações nas áreas de educação e meio ambiente. A diretoria também visitou o campo de futebol, quadra de vôlei e o espaço onde poderá ser construído um parquinho infantil. A antiga escolinha do bairro, atualmente desativada, poderá ser utilizada em atividades sociais, dependendo de autorização do Poder Público Municipal. Uma parede divisória de um dos banheiros do Complexo Esportivo do Lago Municipal desabou e por pouco não atingiu um adolescente que utilizava o espaço para troca de roupas após uma partida de futebol. Inicialmente, o caso chegou a ser tratado por algumas pessoas, autoridades municipais e parte da imprensa como possível ato de vandalismo. No entanto, a situação foi esclarecida após a mãe do jovem, Patrícia Bueno, procurar a reportagem para relatar o ocorrido. Segundo ela, o filho estava sozinho no banheiro no momento em que a estrutura cedeu. Era meu filho que estava sozinho no banheiro, estava se trocando quando a estrutura caiu. Ele conseguiu se esquivar e partes da pedra caíram sobre o pé dele. Graças a Deus não atingiu a perna, poderia ter sido grave. Eu estava lá e vi. Quando ouviram o barulho, alguns meninos entraram para ver o que tinha acontecido. Está circulando que foi vandalismo, mas não foi, afirmou.
Imagem enviada à redação mostram que a divisória desabou completamente e o vaso sanitário também foi danificado. O desabamento de uma estrutura dentro de um espaço público, especialmente em um ambiente com grande circulação de crianças e adolescentes, levanta preocupação quanto à segurança da edificação. O Departamento de Esporte e o prefeito Gelson Dil informaram que o caso será investigado e que uma vistoria técnica será realizada com urgência para avaliar as condições estruturais do banheiro e garantir a segurança dos usuários do complexo. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda a forma como o Brasil lida com máquinas apreendidas no garimpo ilegal. Hoje, é comum que tratores, escavadeiras, aeronaves e embarcações sejam destruídos no próprio local da operação. Mas isso pode deixar de ser regra. O projeto de lei 3.758 de 2025 proíbe a destruição imediata de equipamentos de alto valor. Em vez disso, esses bens deverão ter destino útil. Eles poderão ser leiloados com dinheiro revertido para a recuperação de áreas degradadas, incorporados ao patrimônio público ou doados à instituição de ensino e pesquisa. A destruição passa a ser a última alternativa. Só será permitida se houver risco à segurança dos agentes ou da população, ou se um laudo técnico comprovar que a remoção é impossível ou oferece risco ambiental grave. O projeto ainda precisa avançar nas próximas etapas no Congresso, mas já abre um novo debate: destruir ou reaproveitar. Agora é acompanhar os próximos capítulos. Um assalto foi registrado na tarde deste sábado 21, por volta das 16 horas e 30 minutos, no Garimpo do Jango, na região de Crepurizinho, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, cerca de 6 homens fortemente armados invadiram o local utilizando fardas semelhantes às da Polícia Federal. Os suspeitos renderam trabalhadores e efetuaram disparos durante a ação criminosa. Durante o assalto, o grupo roubou uma caminhonete Toyota Hilux branca, blindada, além de uma quantidade de ouro recém-extraído. Após diligências, a guarnição localizou o veículo abandonado em uma área de mata nas proximidades. No local, foram encontrados estojos de munição deflagrados e objetos deixados para trás. Apesar da troca de tiros, nenhum trabalhador ficou ferido. Informações preliminares apontam que um dos suspeitos pode ter sido atingido de raspão na região abdominal. Equipes do 15º BPM seguem realizando rondas e buscas na região. A suspeita é de que o grupo tenha fugido pelo rio. Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Mais uma competição esportiva aqui na cidade de Novo Progresso. A primeira Copa Coruja, aqui no nosso complexo esportivo recém-inaugurado na nossa cidade. Está se reunindo aqui mais de 700 atletas, mais de 45 equipes estão nessa disputa. Categoria de todas as idades, feminino, masculino, fazendo com que o esporte de Novo Progresso cresça ainda mais. Vamos em frente, trabalhando pela nossa gente. Guia NPTV tem uma programação para deixar você de olho na telinha do celular. 10 da manhã, Experiência de Deus com Padre Manzotti. 11 horas, Dia a Dia de Casa. 12 horas, Jornal do Meio-Dia. 13 horas, Progresso em Foco. De hora em hora tem Notícias da Hora. Programa Guia da Palavra de Deus. Quem tem o aplicativo do Guia Novo Progresso no celular, tem Guia NPTV e programação do SBT ao vivo 24 horas. Uma vergonha uma estrada assim com tantos impostos pagos, independente de governo, A e B. Não, depende de governo. O problema depende do governante. Na verdade, o que precisa é de políticas públicas, leis, legislação, olhar aqui. E eu tenho certeza, Julião também tem, todos nós aqui temos certeza de que isso aqui vai refletir. Que as pessoas vão olhar, vai refletir. Ano de eleição, minha gente. Se você mora aqui, presta atenção. Se você mora aqui, peça o diferente, escolha o diferente. Isso aqui não tá dando certo, bora trocar então. Se você acha que não tá dando certo, bora trocar.
Bom, quando chegamos aqui, relataram que ele havia sido esfaqueado, fato que não foi comprovado aí através da ambulância. Porém, quando a ambulância chegou e colocou aí os aparelhos nele, já estava sem pulsação. A enfermeira responsável aí relatou que ele está com muito roxo nessa região, possivelmente um infarto fulminante. Mas testemunhas aqui não querem falar, não relatam também. Simplesmente falaram que ele foi espancado e que essa pessoa foragiu. Então, ninguém sabe, deu maiores informações de quem seria essa pessoa que teria espancado, nem o motivo pelo qual esse senhor havia sido espancado. Então, o crime aconteceu durante a madrugada no travessão Transparaná, a cerca de 28 quilômetros da BR-230. De acordo com as vítimas, 2 homens e uma mulher armados invadiram a propriedade rural, renderam o caseiro e o vaqueiro e agrediram um dos moradores com um golpe de arma branca que atingiu o braço esquerdo. Além da agressão, os suspeitos levaram 3 porcos, um aparelho celular e documentos pessoais. Antes de deixar o local, ainda tentaram provocar um incêndio ao mexerem um botijão de gás, aumentando o risco para quem estava na propriedade. Após serem acionados por volta das 10 horas da manhã, policiais militares se deslocaram até o travessão e realizaram buscas. Durante as diligências, um homem foi abordado transportando um dos animais que foi roubado durante a ação em uma motocicleta modelo CG 150. Segundo os policiais militares, ele confessou a participação no crime e revelou quem seriam os outros envolvidos. Com as informações repassadas, a guarnição deu continuidade às buscas e chegou até a residência de um dos suspeitos. No local foram encontrados uma espingarda calibre 20, munições, um celular, uma lanterna e documentos pertencentes à vítima. Parte dos objetos roubados estava enterrada nas proximidades da casa. Os policiais também identificaram pontos onde teriam sido iniciados focos de incêndio. Os suspeitos e as vítimas foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Rurópolis, onde o caso segue sendo investigado. A Prefeitura Municipal de Novo Progresso segue trabalhando para manter nossa cidade mais segura e bem iluminada. A equipe de iluminação pública está realizando a troca e manutenção de lâmpadas danificadas em diversos pontos de Novo Progresso, garantindo mais segurança para pedestres, motoristas e moradores. Seguimos avançando, cuidando de cada detalhe para você.